nós fazemos nossa prece, elevarmos o pensamento a Deus. Então vamos todos juntos, serenando nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos mentalizando a figura amada de Jesus, irradiando muita paz e muita luz aos nossos corações, com nossos pensamentos de gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, que criou todo o universo e nos criou. Gratidão a Jesus por ter moldado esse planeta para nos receber e cuida de nós todo esse tempo. Gratidão aos amigos espirituais que sempre nos amparam, nos fortalecem e nos guiam. Com esse pensamento de gratidão, também nós pedimos em favor de todos aqueles irmãos que sofrem, que passam por dificuldades, pedindo em favor de todos esses movimentos de guerra que está acontecendo no nosso país, sem nenhuma discriminação de grupo, pedindo a Deus em favor de todos, tantos, principalmente aqueles que estão sofrendo mais, que sejam assistidos, para que possam suportar a dificuldade, que aqueles que estão provocando os sofrimentos, que eles também recebam assistência espiritual, os conselhos, as boas ideias, para que possam coordenar o bom trabalho para evitar o mal. E todos aqueles países que são de fora possam coordenar, possam exercer sua influenciação, não para que as guerras continuem, mas que elas parem, porque o amor realmente é o de Cristo, mas o ódio não é a favor de Jesus. Que os bons espíritos possam trabalhar duramente nesse trabalho de iluminação espiritual do planeta, para que possa haver amor, onde no momento está acontecendo o ódio, que possa haver a harmonia, onde está acontecendo a desunião, que possa haver saúde, onde está havendo as doenças e enfermidades, que possa haver equilíbrio, onde está havendo as dificuldades e as desarmonias. Que a tua paz, Jesus, esteja conosco. Pedimos também que abençoe todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, fisicamente, aqui no Centro Espírita, e para os nossos irmãos que estão presentes junto de nós, por meio do aplicativo, de forma online. Que cada um seja visitado nesse momento, seus lares sejam visitados, e que sejam amparados todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Muita paz e muita luz nos nossos corações, e que assim seja. Então, damos graças a Deus, por estarmos aqui hoje, muito felizes por ter vocês junto de nós. E hoje vai ser feita a palestra com o título Dai de Graça, o que de graça haveis recebido. E nós convidamos que o Max, que vai fazer o uso da palavra, e vai refletir conosco essas palavras. Passo para vocês. Com a palavra, Max. Boa noite a todos, e a paz do Cristo esteja conosco nessa noite. Hoje vamos falar do capítulo 26, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste.
E aí a gente pergunta, né? O que nós temos recebido de graça? O que Deus, Espírito Superior, nos tem concedido de forma gratuita? Bênçãos, saúde, bem-estar. E aí, o que nós temos feito com isso? Nós temos dado isso de forma gratuita para o próximo? Nós temos vendido isso? Nós temos feito algo esperando recompensa? Ou ainda nós estamos enterrando esses bens que Deus tem nos dado? Então, fica aí uma reflexão para a gente, né? E aí, no primeiro subtítulo do capítulo, vem falar do dom de curar. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mas eles falam, mas Marcão, não faço nada disso, não tenho condição de fazer nada disso, de ressuscitar os mortos, de curar os leprosos, como que eu vou fazer para curar alguém, sendo que eu não tenho esses dons que foi citado aqui no Evangelho? Mas aí, a gente vai para um sentido mais amplo, porque hoje a gente vê na sociedade que nós passamos por grandes problemas e tem vários atos que nós podemos fazer, que não precisa de grandes dons, que a gente pode curar outras pessoas, curar quem está à nossa volta. Por exemplo, ouvir uma pessoa, ouvir atentamente. Hoje, nesse dia a dia tão corrido, a gente chega e fala, ô, fulano de tal, tudo bem? Só que a gente nem para, muitas vezes, para ouvir que ele realmente está bem, que realmente não está, o que ele está passando, e a gente já vai atropelando, ou então nem dá muita atenção para o que aquela pessoa está falando. Então, hoje, o ouvir é uma das maiores coisas que a gente pode fazer pelo próximo, porque muitas pessoas estão precisando ser ouvidas. Muitas vezes, até nós mesmos precisamos ser ouvidos. Orar por alguém. O quanto que uma oração, uma prece, ela é poderosa. É um dom de curar também. Sorrir o tanto que pode salvar o dia de uma pessoa. Às vezes ela está triste, passou por alguma dificuldade, você chegar alegre, fazer ela sorrir, se importar com ela, mostrar que se importa, você vai salvar o dia daquela pessoa. Mas o dom de curar que todos nós temos. Olhar no olho, dar um abraço. Então, são várias coisas que a gente pode fazer pelo outro que é um dom de curar. E, às vezes, a gente pensa que é algo muito grandioso, né? Tem até um exemplo interessante que a namorada do Murilo estava atendendo uma pessoa, né? E aí ela tinha alguns problemas na perna. E ela olhou, examinou e tal, e tocou na perna dela, né? Na perna da mulher. E disse que a mulher assim, ficou tocada de uma emoção. Mas por quê? Aí ela explicou, porque nenhum outro médico examinou ela tocando. Foi só distante. Ou seja, o simples ato de tocar, com certeza, já melhorou em muitos % o que ela estava sentindo. Mais um dom de curar, que a gente observa aí. E isso a gente pode dar de forma gratuita. Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. O dom de curar foi dado por Deus gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Assim, não deve fazer dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Ou seja, esses dons que Deus
nos deu, nos presenteou, ele foi nos dado de forma gratuita para que nós possamos aliviar um pouco a dor do nosso irmão, levar mais fé para ele nessa encarnação, nesse processo encarnatório que nós passamos. Esse é realmente o papel da cura. E aí, no capítulo, a gente segue, e aí vai falar de mediunidade. Mas quando a gente falar desses dons de mediunidade, que cura, e visão, e entre outros, a gente precisa entender melhor o que é mediunidade. Mediunidade é a maravilhosa ponte que liga o mundo físico ao espiritual, a terra ao espaço, descerra as portas do infinito, possibilitando o amoroso reencontro das almas desencarnadas com as encarnadas. Então, a mediunidade é essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. E quem é que faz essa ligação dessa ponte entre o mundo material e o mundo espiritual? São os médiuns. Como fala no próprio livro dos médiuns, a definição. O médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É por esse fato médium. E essa faculdade é inerente ao homem. Ou seja, todo mundo que tem qualquer grau, seja pequenininho ou grandioso, expressivo, ele é médium. Ou seja, todos nós somos médiums. Ele é inerente ao homem. Ou seja, nós fazemos parte dessa ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. E essa influência, ela vem se confirmando até no livro dos Espíritos, que pergunta: influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E ele mesmo responde: muito mais do que imaginais, a ponto de conduzi-los. Ou seja, olha o quão interessante, quão importante é o nosso papel aqui na Terra, né? Mediunidade é sintonia. Cada mente recebe segundo a natureza e extensão da onda de sentimentos que lhe é própria. Então, a mediunidade, ela é a ponte entre o mundo espiritual e o material. Como que nós vamos nos ligar ao mundo espiritual? Através da nossa sintonia. Com o que nós estamos sintonizando? Se nós estamos com bons pensamentos de amor, de empatia, de perdão, nós vamos nos ligar aos bons espíritos, aos espíritos que estão nessa mesma sintonia, que vão nos auxiliar aqui nesse processo encarnatório. Agora, se nós ainda temos pensamentos de vingança, de rancor, mágoa, de querer passar por cima do próximo, de ficar usufruindo dos bens terrenos, nós vamos ligar a espíritos que também estão nessa mesma sintonia e que pode acabar atrapalhando o nosso processo encarnatório. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. O que nós estamos pensando? Será que nós vigiamos os nossos pensamentos constantemente? Porque é através dos pensamentos que nós vamos nos ligar a determinada classe de espíritos. E aí, por isso é importante aquela frase, né? Orai e vigiai. Porque daí vai dar a sintonia com os espíritos. E aí, como nós ainda não somos perfeitos, nós temos, claro, pensamentos que não são bons ao longo do dia. E o que nós podemos fazer para melhorar? Tem alguns aspectos, algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é prece, oração.
porque é através dela que nós vamos estar nos ligando a Deus, aos bons espíritos. Então, a oração já é um bom início para a mudança, para a melhora dos nossos pensamentos. E aí depois vem culto do Evangelho no lar, que é a oração e o estudo com os nossos familiares ou com as pessoas que moram ali no nosso lar, para que todo aquele ambiente ali melhore a atmosfera e possa sintonizar com os bons espíritos. E depois vem reforma íntima. Reforma íntima é olhar para dentro de nós, ver o que nós estamos fazendo de bom, o que nós estamos pecando, o que nós podemos melhorar. Então, através dessa autoanálise, desse autoconhecimento, a gente vai conseguir detectar o que não está muito legal, o que nós podemos melhorar, para poder melhorar os nossos pensamentos. E aí, quais são as características essenciais ao bom servidor da mediunidade? A primeira listada aqui é aqui uma que ficou muito famosa por conta do Chico Xavier, que foi uma que Emmanuel sempre falava para ele: disciplina. Então, disciplina é das primeiras características que é essencial ao trabalho da mediunidade. Depois vem humildade natural e espontânea, renúncia às glórias humanas, não esperar reconhecimento, não esperar destaque por estar trabalhando na mediunidade, ação no bem, trabalho, mediunidade gratuita, então nós estamos conversando hoje, não cobrar para fazer uma oração com uma pessoa, para curar ela por algo, ou para dar um passe nela. Honradez, seriedade moral e renúncia aos destaques pessoais. Sempre colocar o trabalho, em primeiro lugar, à frente dos interesses pessoais. Porque, senão, se a gente não tiver essa clareza dessa característica, a gente pode se desviar e começar a colocar os nossos interesses pessoais acima e à frente do interesse do trabalho que não é nosso, né? A gente sabe que esse trabalho da mediunidade, ela é do Cristo. E aí, será que existe necessidade de um estudo antes da prática da mediunidade? Emmanuel, no Consolador, fala: a primeira necessidade do médico é evangelizar e entregar grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento da sua missão. Então, o estudo é importante para nós termos essa clareza do trabalho, de ver que ele não é nosso, ele é dos bons espíritos, das altas esferas espirituais. E aí, a gente tendo bem claro isso através dos estudos, a gente vai evitar de colocar os nossos interesses, a nossa pessoalidade à frente da missão, que é a mediunidade, que é o trabalho mediúnico. O exercício da mediunidade com Jesus, isso é, na perfeita aplicação de seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênção, semeador da saúde espiritual e da paz dos diversos terrenos da vida humana na Terra. Ou seja, exercer esse trabalho em nome de Jesus, em prol de Jesus, vai nos fazer grandes bênçãos nesse processo encarnatório. Nós vamos nos melhorar, vamos levar paz, harmonia, felicidade para outras pessoas e para
os espíritos desencarnados. Mediunidade gratuita. A mediunidade ela é uma coisa santa que deve ser praticada santamente. O médico, ele dá fruto de seus estudos, feito muitas vezes a custas de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes, até a sua saúde. Porém, podem pôr-lhe preço. Transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem direito de vendê-lo. Ou seja, é por isso que nós devemos dar o que nós recebemos de forma gratuita. A mediunidade, ela é o trabalho dos espíritos. Nós somos apenas o encarregado. Nós pegamos o trabalho dos espíritos e repassamos para os outros espíritos, seja eles encarnados ou desencarnados. Então, ele não é nosso, ele é dos espíritos. Então, como que eu vou doar, cobrar por algo que não é meu, que é dos espíritos? A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Então, ela não é uma profissão que a gente pode estar cobrando. Ela depende dos espíritos. Se não houver os espíritos, não há mediunidade. Porque a mediunidade é essa ligação entre os espíritos e os encarnados. Então, vem daí de não poder cobrar. Porque se não houver a parte dos espíritos, não vai haver mediunidade. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de alguma coisa que não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele propõe o preço da moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Ou seja, cobrar pela mediunidade é ser um explorador e enganador, porque você vai estar enganando a pessoa a qual você está cobrando aquele valor. Mediunidade, uma missão. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão pelo descrédito a que lançou a exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, a mediunidade é uma coisa tão bela, tão importante, que ela foi elevada à categoria de missão. E se ela foi elevada à categoria de missão, todos nós que somos médiuns temos uma missão, né? Usar isso em favor do próximo. Todos nós, então, somos missionários. E aí, o que nós vamos fazer com essa missão que não foi nos dada, concedida por Deus? E por falar em missão e em mediunidade, não tem como falar em mediunidade sem falar numa figura que representa muito a mediunidade e uma grande missão exercida assim da forma mais exemplar que possa existir, que é Chico Xavier. Chico Xavier foi um grande missionário e um grande médico. Passou pelas suas mãos mais de 400 obras. Foram vendidas dessas 400 obras mais de 400 milhões de reais, só em livros. Fora o que ele ganhava de doação, que chegou já a ganhar fazendas, carros, presentes, galinhas. E ele do Ministério da Agricultura
que ele era datilógrafo e, por vezes, ele sempre, às vezes, passava necessidade e nunca pegou R$ 1 para ficar. Ele nunca pegou uma galinha para poder ficar para si. E olha que as pessoas davam para ele, mas ele nunca pegou, porque ele sempre teve claro que o trabalho não era dele, era dos espíritos. E tem até um fato interessante, que ele contou no programa Pinga Fogo. Teve uma época que o pai dele estava bastante doente. E o pai dele tinha 2 famílias, 15 filhos. E na época só ele e o pai dele trabalhavam. E o médico, eles foram no médico e o médico receitou 2 injeções por mês. Essas injeções, o valor dela já dava quase o salário dos 2. Então não tinha o que ele fazer. Ele teve, o pai dele estava muito doente, eles tiveram que usar o dinheiro para poder comprar a vacina para ele melhorar, né? E aí, com isso, as contas vieram no mercado, conta de energia, de água, então eles estavam muito apertados financeiramente. E nessa mesma época, ele passou pelas mãos dele o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí sempre, depois dessa publicação, estavam chegando notícias lá na casa dele que o livro estava vendendo muito bem, lá em Belo Horizonte e em outros lugares. E o pai dele veio de cama atento, escutando aquilo, né? E aí ele falou: Chico, eu vi que o livro que você acabou de escrever, ele está sendo bastante vendido, então está tendo bastante dinheiro e você está revertendo isso tudo para caridade. Não teria, será, como você fazer um livro para a gente ganhar um dinheiro, porque a situação aqui em casa não está fácil. Ele falou: pai, não tem como eu fazer isso, porque o trabalho ele não é meu, é dos espíritos, e em benefício dos pobres. Aí ele falou: mas meu filho, olha a nossa situação. Nesse momento agora, eu creio que você é uma pessoa mais pobre que a gente está precisando. E aí o Chico ficou pensativo, triste, né? Porque pensa, vendo os irmãos passar necessidade, devendo várias pessoas da cidade, o pai doente, e ele sabendo da missão dele, né? Que não era para ele, era para os espíritos, era em prol da caridade. Mas aí ele pegou e falou assim: pai, vamos ter fé em Deus, que logo, logo os meus irmãos vão crescer, vão começar a trabalhar. Os nossos amigos aqui de Pedro Leopoldo vão continuar nos ajudando, vão ter paciência com as nossas contas, porque realmente eu não posso tirar nem um centavo, porque o trabalho não é meu, é dos espíritos. E aí o pai dele compreendeu e eles seguiram. Mas veja a situação que ele se encontrava, né? E essa com certeza foi só uma das várias situações que ele passou. Entre ver a família passando dificuldade e seguir firme na missão que ele tinha. Então, por isso que o estudo é importante para ter essa clareza. Então, que nós possamos ter o Chico como exemplo e modelo das nossas vidas, para as dificuldades que a gente for passar, a gente lembrar da nossa missão aqui na Terra, né, do que realmente nós viemos aqui fazer. E que Deus está sempre nos amparando, né, porque por mais dificuldades que o Chico passou, a gente sabe que Deus nunca desamparou ele. E ele seguiu com as dificuldades de forma feliz, porque a felicidade para ele era fazer a felicidade do próximo, era ver o próximo feliz. Então, que Jesus nos abençoe mais essa noite. E assim seja. Obrigado a todos. Muito bem, né, Márcio? Foi na discussão do Evangelho, né? Foi muito bem pelo Márcio. Levou bem muitas discussões sobre a questão da atividade, nem das gratuitas. E agora
nós vamos passar para a segunda parte, né, que é passe, e nós convidamos para coordenar essa parte aí. Fique com Deus, gente. Deus ampare. Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas que estão presentes nesse momento de radiação, nesse momento que nós vamos buscar essa conexão com o nosso